Quero assim dar um bom dia a cada um dos irmãos. Bom dia. Nesse momento vamos nos colocar de pé. Eu convido a igreja a colocar-se de pé. Vamos realizar uma oração. Que os irmãos possam estar se lembrando dos irmãos que estão enfermos, aqueles que estão fracos na fé. Que os irmãos possam estar lembrando em suas orações. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças a nós te damos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, por aquilo que pensamos, que fizemos, que foi desagradável aos teus olhos. Abençoe as nossas vidas, abençoe os louvores que serão entoados, que possam chegar como aroma suave de tuas narinas, Pai. Abençoa também o mensageiro dessa manhã, que ele não venha falar de si mesmo, mas que ele possa falar através da direção do teu santo e bendito Espírito. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ainda de pé e vamos cantar um cântico de saudação à alegria. Enquanto estivermos em torno desse cântico, os irmãos podem sair do seu lugar, cumprimentar os irmãos que vocês ainda não tiveram a oportunidade de falar. Que Deus abençoe. Podemos assentar? Vamos abrir nossos cantores para o hino de número 60, Coroai. Hino do cantor cristão de número 60. Glória com glória, coroa.
abrir nossas Bíblias nesse momento. Eu convido os irmãos a ficarem de pés em reverência à palavra do Senhor, que se encontra em João, capítulo 8, do versículo 12 ao versículo 18. João, capítulo 8, versículos 12 a 18. João, capítulo 8, do versículo 12 ao versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela leitura realizada, te pedimos que assim ela possa ser aplicada em nossas vidas, Pai. Abençoa os teus servos que aqui estão, edifica as nossas vidas através dos cânticos que ainda serão entoados. Abençoa também a mensagem, Pai, que vai ser aprendida durante a escola bíblica dominical, bem como assim através da mensagem do mensageiro desta manhã, Pai. Edifica as nossas vidas e que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar nesse momento. Vamos entoar um cântico, Minha Razão de Viver. Enquanto estivermos entoando esse cântico, os irmãos podem entregar dízimo e oferta no altar do Senhor. Amar.
Meus irmãos, bom dia, graça e paz no Senhor Jesus. Que comunhão maravilhosa nesta manhã. Isso é muito bom para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Na classe Calebianos eles não queriam parar não, viu? Se tivesse mais uma hora de aula, tinha continuado. Que maravilha. Irmãos, esta semana nós tivemos aí o dia alusivo ao Dia Internacional da Mulher. Então a proposta que o pastor programou é que pudéssemos falar algo sobre o valor da mulher cristã. Então esses conselhos, quero chamar de conselhos, que são qualidades, marcas de uma mulher cristã, são marcas relevantes. Então a nossa ideia é que o Senhor possa falar aos corações das nossas irmãs e dos nossos irmãos, de maneira que sejamos edificados e aperfeiçoados no temor do Senhor, para melhoria, para crescimento da nossa família, dos nossos relacionamentos. Nós vivemos em comunidade e nós vivemos em relacionamentos com os nossos irmãos, com a igreja, como família. Então tudo isso é importante nós pensarmos naquilo que queremos falar nessa manhã. Então, para isso, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para 1 Pedro capítulo 3, versos de 1 a 4, vai ser a nossa leitura da nossa meditação nesta manhã, e vamos pensar um pouco sobre o valor da mulher cristã. Assim está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 4. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a mulher. 2. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Esta é a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos mais uma vez, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui a meditar na tua palavra. E nós queremos fazer isso com os nossos corações cheios de temor diante de Ti, porque nós reconhecemos que a Tua palavra, Senhor, é verdade absoluta para as nossas vidas. Por isso nos ajuda, Senhor, a compreender o que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Abre o nosso coração e o nosso entendimento, de maneira que possamos absorver o ensino da Tua palavra, e não somente ouvir, mas também praticar. Sejamos bons praticantes da Tua palavra. Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e pelos méritos do sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nos purifica de toda injustiça. Nos conceda, Senhor, a liberdade de tanto de falar como também de ouvir da Tua palavra cheia de poder. Abençoe as nossas irmãs, dos quais nós queremos prestar a nossa gratidão pela vida de cada uma delas, pela contribuição que elas têm dado na obra do Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor abençoe com saúde, vigor, sabedoria, para que elas continuem servindo ao Senhor com grande alegria nos vossos corações, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Por isso, Pai, nos abençoe neste tempo, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.
Podei vos assentar, meus irmãos. Nós queremos agradecer a presença dos nossos convidados que estão aqui para ouvir a palavra, não palavra de homens, mas palavra de Deus. Por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e ficamos atentos aos versos que vamos expor, de maneira que sejamos aqui edificados. Então, quando nós pensamos, meus irmãos, no valor da mulher cristã, nós podemos fazer assim um paralelo a aquilo que, de forma contrária, temos visto pelo um movimento chamado movimento feminista, que tem levantado uma bandeira com algumas propostas que, dentre delas, fogem dos ensinos da palavra de Deus, vai de encontro à palavra de Deus. E muitas vezes essa mulher cristã, que congrega, que está aqui, ela sofre essa influência deste ensino de fora, e às vezes ela fica na dúvida, né? Qual é o que está certo, qual é o que, né? Mas eu aprendi assim, aprendi aquilo outro, eu tenho visto isso, e muitas vezes a sua opinião é formada, influenciada por esses movimentos feministas. Por isso, meus irmãos, que o nosso tema aqui, a proposta é o valor da mulher cristã. Existem outros valores defendidos por outros movimentos, mas nós precisamos olhar o que a Bíblia diz, tá bom, minhas irmãs? O que a Bíblia diz, o que é relevante, o que Deus espera de você como mulher, o que Deus espera de você como esposo, o que Deus espera de você como jovens, como crianças, e assim por diante. Por isso que nós precisamos fazer da palavra de Deus a nossa bússola. É ela que guia, irmãos, as nossas decisões, é ela que deve guiar. Então, quando ela não guia as nossas decisões, nós estamos fora desse parâmetro de Deus, e nós precisamos voltar para a palavra de Deus, nós precisamos nos reencontrar dentro daquilo que a palavra de Deus estabelece para nós, como filhos de Deus. Então Deus nos gerou como filhos, e Ele, como um pai que nos ama, Ele nos deu aqui a sua palavra, para que possamos aqui guiar as nossas vidas por ela. Então, por onde você tem guiado a sua vida? Precisamos refletir sobre isso. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós encontramos aqui como um tema nas Escrituras, na Bíblia atualizada, a vida exemplar cristã. E aí vai falar dos deveres dos casados, tanto das esposas, como dos maridos, e com irmãos em Cristo no amor fraternal. Do verso 8 ao 12. Mas eu quero me ater aqui com relação ao valor da mulher cristã. E o primeiro valor que nós encontramos aqui, à luz das Escrituras, no versículo 1, que nós já lemos, a mulher cristã entende a submissão ao marido como um valor moral e espiritual. Observe o que eu estou afirmando para vocês. A mulher cristã, então se você é crente no Senhor Jesus, você entende a submissão ao marido como um valor moral e um valor espiritual. Porque o que o movimento feminista nesse ponto ele defende? Que a mulher não deve submissão ao marido. Ela apresenta a mulher de igual ao homem na autoridade, na relevância, no papel dentro da família ou dentro do relacionamento. E essa palavra aqui, submissão, ela ganhou, a palavra seria repúdio. As mulheres, quando ouvem essa palavra submissão, parece um pesar. Ficaram avessos a esse entendimento de submissão. E o que a palavra de Deus está mostrando para as irmãs aqui? Primeiramente, irmãs, com muito amor no coração eu falo isso, é que esse princípio aqui, ele é um mandamento de Deus para as vossas vidas. Observe o texto. Mulheres, a próxima palavra que nós encontramos aí é um verbo, sede.
Sede vós. Esta palavra aqui, sede, ela está no imperativo. Está denotando aqui um mandamento, uma ordem. Lembra aquilo que nós ouvimos? Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Então quem está mandando aqui é aquele que nos salvou, é aquele que nos chamou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o Senhor Jesus, ao te amar de tal forma, irmãs, Ele entregou para você agora um mandamento: sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. É um mandamento. Então a mulher cristã, ela entende que a submissão ao marido é um valor moral e espiritual. Por que eu coloquei moral e espiritual? Porque quando eu estou me referindo ao valor moral, a sua submissão, a sua obediência à palavra de Deus, a sua obediência ao marido, serve como testemunho para aqueles que o cercam. É tanto que o versículo aqui vai dizer assim, ó: à medida que você é submissa ao seu marido, você tem a oportunidade e o privilégio de ganhar esse teu marido para Jesus, se ele não for crente. Agora vamos pensar o contrário. Imagina que você é aquela mulher birrenta, que bate de frente, que confronta, que quer medir força com o seu marido. Quando você for falar de Jesus para ele, o que ele vai entender de Jesus? Eu ser crente como você? Estou fora. Por isso que muitas vezes, irmãos, mulheres têm grandes dificuldades de trazer o marido à igreja, por causa do quê? Do seu mau testemunho. Então olha só o que a palavra de Deus diz assim: irmãs, vocês precisam ser submissas ao próprio marido. Para quê? Existe uma finalidade, existe um propósito. Para que, se ele ainda não obedece à palavra de Deus, seja, o que está escrito na sua Bíblia? Seja ganho. Seja ganho. Então observe que esse princípio da submissão ao marido, irmãs, tem um valor moral, porque serve de testemunho, agrega, irmãos. Olha o versículo 6 aí, do texto. Versículo 6 diz assim, ó: como fazia quem? Sara, que obedeceu ao seu esposo, chamando-lhe de... Sabe o que é isso, irmãos? É honra. É honra. A submissão, irmãs, não é de estar debaixo de um jugo pesado e opressor que promova na sua vida a infelicidade. Não é isso, irmão. Submissão não é isso. Submissão, irmãs, é estar debaixo da mesma missão com o seu esposo. À medida que você está debaixo desse princípio, dessa missão, a sua missão dentro do relacionamento é honrar o seu esposo. Aí cabe uma pergunta para nossas irmãs: você tem honrado o seu esposo? À luz das Escrituras, você tem honrado o seu esposo? O seu esposo se sente honrado? Existe um livro aí de um autor contemporâneo que é chamado Amor e Respeito. O pastor até mencionou aqui para os casais. O que as irmãs mais desejam, as mulheres? É serem amadas. A maioria das mulheres, elas almejam e desejam se sentir amadas. E os homens, o que vocês mais desejam? É serem respeitados. Então, dentro do relacionamento se requer amor e respeito. A esposa precisa se sentir amada e o esposo quer se sentir respeitado. E observe que Abraão experimentou isso dentro do seu relacionamento, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Sabia que quando nós lemos isso aqui, eu já até vi as mulheres, eu chamar o meu marido de Senhor, negativo.
como se fosse uma afronta. Não, irmãs, não é isso. Está mencionando aqui, está nos trazendo uma linguagem de honra. A esposa deve honrar o seu esposo, e ele precisa se sentir respeitado. À medida que ele se sente respeitado e honrado, você está abrindo portas e caminhos para que ele possa demonstrar o seu amor por você, e agora sim, por sua vez, você se sentir amada. Então a mulher cristã, ela entende a submissão ao marido como um valor moral e agora espiritual, irmãos. É um valor espiritual. Sabe por quê? Porque você tem um testemunho a dar, você tem um testemunho a zelar, você tem um testemunho, irmão, na comunidade em que você vive, como uma esposa. Veja bem, quando eu me coloco como um valor espiritual, você como esposa está contribuindo para o crescimento do seu esposo. Não tem uma frase que se usa, que eu acho interessante? De trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. De fato é, irmãos. Quando ela entende que a submissão tem esse valor moral, porque está testemunhando, e tem um valor espiritual, porque ela está contribuindo para o crescimento do esposo. Quando nós olhamos, por exemplo, o nosso pastor, não porque está na frente dele, né? Mas o nosso pastor é muito, muito, muito respeitado, não só da Missão Brasileira Batista da Fé, mas como na comunidade cristã daqueles que conhecem Manaus, né? Vamos falar pastor Hortan. E o que contribui, irmãos, para um legado de alguém que serviu a Deus, tem procurado servir a Deus ao longo dos anos? É que ele nunca fez esse trabalho sozinho. Ele mesmo já testemunhou isso aqui. Que não foi sozinho. Foi com quem? Com uma esposa. Então, se ele chegou até aqui, é porque ele teve a grande auxiliadora. Por isso que eu digo para vocês, porque quando você compreende a submissão como um valor espiritual, irmãs, porque você está contribuindo para o crescimento do seu esposo. Isso é louvável. O nosso segundo ponto aqui vai dizer que a mulher cristã tem um comportamento honesto e cheio de, versículo 2, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, irmãos. A mulher cristã, ela tem um comportamento honesto. E eu queria levar as irmãs agora para Provérbios 31, vamos lá, Provérbios 31. Vamos olhar como é que é o comportamento dessa mulher. Provérbios 31, e eu quero olhar com vocês o versículo 11 e 12. Mulher virtuosa, você já conhece esse versículo, está falando de uma mulher cristã, que entende a submissão ao marido como um valor moral e espiritual, e esse texto aqui discorre muito bem isso. Mas agora no ponto 2 do nosso texto lá de 1 Pedro, no versículo 2, diz que a mulher cristã, ela tem um comportamento honesto e cheio de temor. Aí Provérbios 31, versículos 11 e 12, diz assim, ó, ela quem? A mulher, a esposa. Ela lhe faz bem e não mal. Algumas vezes, quando dá, é isso que está escrito? Irmão, se você não olhar para a Bíblia, vocês vão achar que é eu que estou inventando. Quando você olha para a Bíblia, para o texto, você, rapaz, de fato, a Bíblia está dizendo mesmo. Então observe aí, ó, ela lhe faz bem e não mal,
Quando? Todos os dias, irmãos. O comportamento honesto é que o comportamento dessa mulher, as atitudes dela, não deve ser resultado das atitudes do homem. Isso é bíblico, irmãos. Se ele me tratar mal, eu vou pagar na mesma moeda. Isso não é de crente. A Bíblia diz que aquele que te faz mal, você paga com o quê? Com bem. O grande perigo e o problema das mulheres é que estão respondendo à altura às atitudes do homem. Aí dá choque, dá problema. A mulher precisa entender que o seu valor é resultante do seu comprometimento, do relacionamento com Deus. Irmão, eu preciso dizer assim, meu marido, eu vou lhe tratar bem, não é porque tu merece não, é porque eu temo ao Senhor. Olha a diferença. Olha o que o texto está dizendo, irmãos. Um comportamento honesto e cheio de temor, versículo 12, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Aí eu fiz de propósito, agora eu vou voltar para o versículo 11. Aí olha o versículo 11 agora, irmãos. O coração do seu marido, lógico, irmãos, gera confiança. À medida que as irmãs se comprometem a honrarem seus maridos, vivendo na submissão a ele, pelo propósito, pelo entendimento de que ela é temente a Deus, vai gerar um homem o quê? Seguro. Irmãs, desculpe a palavra, né? Mas o que tem de homens bananas, homens moles, homens que faltam atitudes, homens que faltam iniciativas, homens que faltam com posicionamentos. Por quê? Porque o coração do homem desconfia, não se sente seguro. Quando a mulher cristã, ela vive debaixo dessa submissão, com um comportamento honesto e cheio de temor, sendo que as suas atitudes não é resultante daquilo que o homem faz, mas porque ela teme a Deus em primeiro lugar, ela vai gerar um marido seguro, um homem que ele pode viajar, que ele pode ir embora, que ele pode ir para qualquer lugar, mas o coração confia nela, segurança. A mulher cristã tem um comportamento honesto e cheio de temor. 3. Primeiro, qual é o primeiro? Que a mulher cristã entende a submissão ao marido como um valor moral e espiritual. Ela tem um testemunho a zelar, um testemunho a dar. A mulher cristã tem um comportamento honesto e cheio de temor. Ela teme a Deus em primeiro lugar. E agora, irmãos, no versículo 3 do nosso texto, vamos voltar lá para 1 Pedro. O versículo 3 diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior. Por quê, irmãs? Porque a mulher cristã, ela tem o seu olhar voltado para a beleza interior e não o exterior. Nós estamos vivendo uma corrida dos cosméticos. Nós estamos vivendo, irmãs, hoje em dia, o que temos de propagandas com proposta para tornar as mulheres alcançarem a plenitude da beleza, que é impossível. E o que está acontecendo? É que essas mulheres, elas estão se tornando escravas
escravas dessas propostas inalcançáveis. Irmãs, não é errado, irmã, você se cuidar, você buscar o melhor, não é errado, não estou dizendo isso, não me entendam mal, você só não pode se tornar escrava. E quando é que você percebe que você está escrava desse segmento? É quando você, no seu lar, você prioriza a estética em detrimento daquilo que é interior. E muitas vezes mulheres gastando dinheiro com cosmético, essas coisas, e às vezes lhe falta algo tão essencial dentro de casa. Às vezes ela prefere, sei lá, fazer qualquer coisa do que pagar uma conta importante, um compromisso. Dia desse eu vi na televisão, na internet, uma dona de um salão que foi na casa da fulana e arrancou as unhas de gel dela na marra, porque ela não pagou. Foi lá, fez o serviço, marcou o dia e não pagou, e aí a mulher foi lá, aquela confusão, e ela pegou o alicate aqui, ó, tchá, tchá. Foi, Neto, não pagou. Então você percebe como que as mulheres, elas estão se tornando escravas, elas querem a unha perfeita, querem o corpo perfeito, e não existe, irmãs, não existe, nós não vamos alcançar esses padrões, não. Louve a Deus porque o seu esposo lhe ama como você é, e os irmãos fiquem felizes porque as suas esposas lhe amam como você é. O que eu estou dizendo aqui para as irmãs, é que a mulher cristã, ela tem o seu olhar, deve ter, olha aqui, irmã, isso aqui é muito valioso, versículo 3, não seja o adorno da esposa o que é exterior. Às vezes, você pode vir para a igreja impecável, né? Cabelo feito, unha feita, uma roupa nova, uma pulseira, um relógio, uma gargantilha, um colar, perfeito. Mas em casa está de mal com o marido. Em casa está se esquecendo de colocar disciplina para os filhos. Em casa está tendo problemas sérios. Então é isso que nós precisamos observar, irmãs. Versículo 4, seja porém o homem interior, ou seja, é o seu interior, irmãs, que é mais importante. O seu interior de coração, unido àquilo que é incorruptível. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãs? É que a beleza passa, ela é corruptível. Ela passa, os seus cabelos vão sim ficar brancos, as suas pálpebras vão sim baixar. Você já percebeu que a gente começa a morrer pelo olho? Você já percebeu? A nossa morte, ela é gradativa. Não sei se você percebeu que quando nós começamos a envelhecer, um dos nossos olhares ele baixa, um olho abaixo, ele é mais baixo do que o outro. Já percebeu isso? É sinal da morte está chegando. Quando tu morre, não fecha os olhos? Então você percebe que o olho começa a baixar. Eu falei, Sarita, tu já percebeu que quando a gente começa a morrer pelo olho? Um dia eu fui olhar no espelho, eu percebi que meu olho direito estava mais baixo do que o esquerdo. Eu tentava levantar ele, mas é sinais da velhice, irmãos. A beleza vai passar. Um dia desse eu tinha 18 anos. Já estou com 41 e passa rápido, Neto, aproveita. Irmãs, o exterior, irmãs, passa, se acaba. Mas olha o que o versículo diz, 4, o homem interior, o seu caráter,
deve estar unido com coisas incorruptíveis. Sabe por quê? Porque o nosso quarto ponto vai dizer assim, ó: a mulher cristã, ela tem um espírito manso e... Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, irmãs. Que valor precioso. A mulher cristã, ela entende a submissão ao marido como um valor moral e espiritual. Ela tem um nome a zelar, ela tem um testemunho a dar. A mulher cristã, ela tem um comportamento honesto e cheio de temor a Deus. A mulher cristã tem o seu olhar voltado para a beleza interior, para o seu caráter. E agora, o nosso versículo 4 vai dizer que essa mulher cristã, ela tem um espírito manso e tranquilo. Irmãs, é muito perigoso, irmãs, quando na adversidade, quando nos problemas cotidianos que nós enfrentamos, no dia a dia, em casa, as mulheres perdem o privilégio do testemunho. Eu estou dizendo o quê? Que em meio às dificuldades que nós enfrentamos, problemas, a mulher se descabela, quer gritar, quer falar. Olha o que o texto está dizendo aqui. Versículo 4, parte B. Unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Está dizendo que as mulheres devem ser pacificadoras. Vou dar um exemplo. Seu marido chega em casa e diz assim: ah, meu amor, sabe, eu fui fazer aquela situação que eu te passei, deu tudo errado. Aí a mulher vai dizer assim: bem feito, eu te avisei. Ajudou? Você destruiu seu marido. Mas quando você ouvir, mulher, quando você ouvir isso, olha só, amor, olha, não deu certo, olha, eu pensei uma coisa, deu tudo errado. Troque as palavras do bem feito e diga assim: é uma grande oportunidade para nós orarmos juntos. Sabe o que você está fazendo? Você está acolhendo o seu esposo porque está destruído, e você está colocando, pacificando uma alma perturbada. Porque muitas vezes o marido dele não fala, mas às vezes ele está perturbado interiormente. E se você for uma esposa cristã, com esses valores de pacificadora, de buscar a trazer tranquilidade, mansidão para sua casa, para sua família, para o seu relacionamento, irmãs, isso é louvável. O seu relacionamento vai se fortalecer, a sua casa vai ser edificada. Agora, se você for a primeira a tirar os tijolos da sua casa, o que vai acontecer? Vai cair, vai ruir. Então seja pacificadora. Essa mulher cristã, ela tem um espírito manso e tranquilo. Quinto lugar, irmãos, a mulher cristã busca as coisas que são de grande valor diante de Deus. Final do versículo 4. Manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Você poderia responder para mim, ou citar pelo menos 3 coisas que são de grande valor diante de Deus? Quais têm sido as suas buscas? O que tem sido as suas buscas como mulher? Essa pergunta também cabe aos homens. Quais têm sido as suas buscas, irmãos? Os homens. Aquilo que você tem buscado é de grande valor diante de Deus?
Ou as coisas que você está buscando é simplesmente para satisfazer os desejos da sua carne? Lembrando que as coisas terrenas, elas passam. Nós encontramos uma palavra do Senhor, diz assim, que nós devemos guardar tesouros aonde? Nos céus. Por quê? Qual é a razão? Porque lá não há traças e nem ferrugem, e nem ladrão para roubar, saquear. Talvez você tenha buscado, ontem o pastor Elilson, lá na Jerezim, tocou nesse ponto. Talvez a sua busca seja dinheiro. Lembra do homem rico? Eu estou esbanjando aqui, eu preciso construir mais um celeiro, está preocupado em ter. E aí chegou aquele momento: louco, esta noite te pedirão o que tens preparado? Você observa que as buscas têm sido mais materiais e pouco espiritual? O que você tem entesourado para a eternidade, irmãos? Essa semana agora, quem tem aplicação no Inter, sei que alguém viu isso aí, tinha valores aplicados no Inter, o dinheiro sumiu. Até sexta-feira o Inter ainda não tinha conseguido resolver esse problema. Você já imaginou, você tem um dinheirinho aí sobrando aí, rapaz, eu vou investir aqui nesse banco digital, coloca lá. Aí tu vai procurar lá ver quanto é que está teu saldo, sumiu. Os hackers estão aí. Então, essa busca, irmãos, constante de ter, está ofuscando a nossa verdadeira visão da qual deve ser, que é buscar as coisas do reino de Deus e as coisas espirituais. Por isso a grande dificuldade que você tem, observe isso aqui para nós concluirmos, irmãos. A grande dificuldade que nós temos encontrado nas igrejas, de crentes que não conseguem desenvolver espiritualmente, o motivo é que estão buscando coisas materiais e se esquecendo das coisas que são de grande valor diante de Deus. Estamos nos esquecendo, irmãos. O que é de grande valor diante de Deus, irmãos? Primeiramente, servir a Deus. Mas você não consegue servir a Deus, sabe por quê? Vamos olhar por quê? Abra sua Bíblia para Hebreus. Vejamos que nós estamos numa corrida. E o texto fala assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Quem são essas testemunhas, irmãos? Capítulo 11, galerias da fé, grandes homens de Deus que serviram a Deus, que renunciaram coisas pela causa de Deus, homens que buscaram as coisas que eram de grande valor diante de Deus, a fé, a piedade, o amor ao próximo. Mas a nossa geração é essa aqui, visto também nós, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Olha o texto aqui agora: desembaraçando-nos de quê, irmãos? De todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. É isso aí, irmãos. Nós estamos vivendo tempo em que
As coisas materiais estão nos sobrecarregando, irmãos. Você imagina você correr daqui lá para o Nova Era. Você que é atleta, o Neto consegue correr, né, Neto? Agora você imagina você correr com um saco de cimento nas costas. É a mesma coisa? Diga para mim, irmãos, é a mesma coisa? Fazer uma corrida sem nada e fazer uma corrida com um saco de cimento nas costas, é a mesma coisa? Aí está a resposta. O nosso grande mal é que nós queremos servir a Deus com um peso nas costas. Vai servir mal, não vai conseguir servir, vai parar, vai cansar, vai desistir. Então nós precisamos, irmãos, nos desembaraçar de todo esse peso das coisas materiais, irmãos. Vamos, faça um propósito. Para mim estar falando isso com vocês aqui, eu precisei tomar a decisão de praticar primeiramente na minha casa. Mansarita e eu, nós tivemos a mesma compreensão quanto a este ponto, irmãos, de como que coisas materiais do dia a dia nos sufocam a ponto de nós deixarmos aquilo que é essencial e primordial, que são as coisas espirituais, de lado. Então nós tomamos a decisão de fazer, que nós fazíamos devocionais assim. Eu faço o meu quando eu chego na escola, né, de manhã, entro para a minha sala, vou fazer meu devocional. Ela fazia em casa, antes de começar as atividades dela. Nós decidimos fazer juntos. Fazermos juntos. Irmãos, como que as coisas mudam drasticamente quando você prioriza aquilo que é espiritual, aquilo que é de grande valor. Eu sempre digo o seguinte: nós temos 7 dias na semana, né? Nós temos 7 dias na semana. Nós vivemos de segunda a sábado, como nós queremos viver, da forma que nós achamos que devemos viver. E quando chegamos no domingo, nós dizemos assim: agora hoje é domingo, eu vou para a igreja. Sabe qual é a diferença aí que eu quero dizer? O olhar entrega. A Raquel está aqui na frente, ela olha o olhar de vocês. O que tem de pessoas cansadas, pessoas que não estão nem aí, os pés, sem vontade, torcendo para terminar logo para ir embora. O olhar denuncia isso. Sabe por quê? Porque viveu 6 dias sem Deus. Como é que você vai absorver coisas de Deus hoje, irmãos? Não vai. O teu coração está cheio de lixo, está ocupado com coisas supérfluas, não tem lugar. Ainda que nós nos esforçamos como pregadores para ensinar, Senhor, que essa palavra encontre guarida nos vossos corações, mas são corações cheios de coisas supérfluas. Como é que vai agregar a palavra de Deus, irmãos? Vai entrar por aqui e sair por aqui. Agora faz diferente. Segunda-feira você faz seu devocional, você ora com a sua esposa, você fala de Deus para os seus filhos, você tem momentos preciosos em famílias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quando eu chegar aqui domingo, irmãos, os seus sorrisos, o seu semblante, sabe, o teu olhar de querer mais de Deus, de que está procurando as coisas de Deus, é diferente, irmãos. O teu louvor, tu tem vontade de louvar a Deus, tu tem vontade de cantar, você fecha seus olhos, você quer adorar a Deus, porque você está cheio de Deus, e você quer mais Deus. Mas se você estiver poluído, você vai olhar, aquele irmão nem sabe tocar, esse ar-condicionado aqui está fazendo muito barulho, olha, a irmã apareceu. Você está olhando para coisas que não te edifica. Se cumpre o que está escrito: a palavra caiu, logo veio Satanás e roubou.
não frutificaram. Por isso, meus irmãos, a mulher cristã tem o seu valor quando entende que a submissão ao marido é um valor moral e espiritual, porque ela tem um testemunho a dar, assim como depois de quantos anos mais ou menos? 400, mais 700, mais 2000. Quanto tempo já se passou do testemunho de Sara até os nossos dias? E olha como que isso foi tão precioso, o testemunho dela, que hoje nós estamos mencionando. Olha o tempo que rompeu. Você vai passar, mas o seu testemunho vai ficar. 2. A mulher cristã tem um comportamento honesto e cheio de temor. Versículo 2 diz o quê? Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. 3. A mulher cristã tem o seu olhar voltado para a beleza interior, irmãos, e não para o exterior. 4. A mulher cristã tem um espírito manso e tranquilo, é pacificadora. E por último, a mulher cristã busca as coisas que são de grande valor diante de Deus. Amém? O desejo do nosso coração é que as nossas irmãs que exerceram, exercem e ainda hão de exercer grande papel na obra de Deus. As mulheres têm dado uma grande contribuição na obra de Deus, e sempre foi assim na história da igreja. Então que Deus continue lhe usando no seu lar, na sua vizinhança, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua comunidade cristã, como essa mulher de valor, uma mulher diferenciada, uma mulher cheia de temor, uma mulher que agrada ao Senhor. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelos ensinamentos que nós encontramos nela. Possamos realmente nos submeter à vontade do Senhor. Possamos, Senhor, renunciar às coisas que têm nos impedido de te servir com fidelidade, e possamos aprender a amar a tua palavra, a amar ao Senhor sobre todas as coisas. Abençoe as nossas irmãs, continua sustentando as tuas servas, que elas possam, ó Deus, de bom grado, dar a sua contribuição nesta preciosa obra do Senhor. Por isso, ó Deus, aquelas que estão mais distantes, o Senhor possa trazê-las para mais perto, se unir às demais irmãs, para que juntas possam continuar servindo ao Senhor. Abençoe a tua igreja como um todo, os esposos, as esposas, os filhos, nossos jovens, de saber que cada um de nós vamos prestar conta diante do Senhor, pelo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, pelo que nós temos feito, até mesmo pelas coisas que não fizemos, em detrimento da negligência que cometemos diante de Ti. Por isso nos traz um despertar espiritual, Senhor, para as coisas que são de grande valor diante de Ti. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe.